Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, Salmo 104. Nós temos feito um estudo, hoje a gente está terminando com esse versículo. É o Salmo 104, no verso 15. Ele é um salmo de louvor a Deus. Ele é fala da criação, né? O que Deus criou. E como Deus criou, para o que Deus criou, a finalidade dessas coisas. E no verso 15, ele diz assim: o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto, e o pão que sustém as forças. Ele diz que é Deus quem cria, quem faz. Ele diz que é Deus quem tem propósito com esses elementos. E nós já falamos também que o vinho, o azeite, o pão são elementos importantes ali na culinária desse tempo, na culinária do povo de Israel, dessa região. Então, é bem conhecido, as receitas, nós sabemos disso, quem é dessa região valoriza bastante, mas esses elementos também são conhecidos na nossa cultura. Nós já apresentamos o pão, associamos o pão, e hoje a gente vai ver o verso 15, que fala desses três elementos que são muito úteis, usados na culinária oriental. Não sei se você já reparou, esses elementos estão sempre presentes. Mas aqui no Brasil, a gente também tem a profusão desses elementos, ou seja, eles também são muito usados para nós aqui. E, em particular, o vinho, a gente... em particular, o vinho, a gente conhece bastante ali pelo português, né? O Portugal trouxe muito claramente a questão do vinho, conhecido vinho do Porto, né? Faz parte também da nossa culinária, a gente sabe disso. E eu quero lembrar do processo do vinho, porque Jesus disse na sua palavra que o vinho, ele celebrou como alegria, ele celebrou como aliança, e ele disse, né, que essa é a aliança do Novo Testamento. Então, o que é que Jesus estava falando? Nós vimos que o pão fala da transformação dos elementos do grão, nós vimos que o azeite fala da transformação da azeitona, que é o que dá origem ao azeite, e agora a gente vai falar também do vinho, que tem a uva como elemento que sofre essa transformação. Então, aqui no verso 104, no verso 13 ao verso 15, principalmente no 15, ele diz: vinho que alegra o coração. Então, ele está associando o vinho a uma alegria. Mas que alegria é essa? Que transformação é essa? São três elementos que, para serem usados e, na sua essência, serem absorvidos por nós, passa por sofrimento. Então, faz sentido a gente olhar para a ceia e enxergar o sofrimento de Cristo. Mas é o sofrimento que tira o melhor. E Jesus é isso. Jesus, quando ele sofreu na cruz, a gente não está vendo um masoquismo de alguém, a gente nem um ato heróico, pura e simplesmente. A gente está vendo o sofrimento que nos trouxe alegria. E que a alegria e o sofrimento de Jesus, a alegria que Jesus nos dá com o seu sofrimento, é o projeto e o plano de Deus cumprido. Então, nós temos alegria porque esse projeto foi cumprido. O preço foi o sangue. E o sangue se assemelha à cor do vinho. Mas o vinho não tem só essa aparência, essa coloração semelhante ao do sangue. Se a gente estudar um pouquinho sobre o vinho, existem os mais conhecidos, são muitos os tipos de vinho, mas 5 são os tipos mais conhecidos de vinho. Então, que tipos são esses? A gente tem o vinho tinto, bem conhecido por nós, né, que tem a fermentação, que é baseado na fermentação de uvas. O vinho branco, que são as uvas brancas, e o método de produção é diferente, ele é servido gelado. Já o vinho tinto, a gente tem a fermentação das uvas tintas, essas mais parecidas com o sangue. O rosé, que são uvas tintas também, mas é o grau em que ela é servida, ou seja, mais para geladinho, né? Uma bebida de verão. E os estilos de produção dela
São estilos diferentes, então chama-se de diferentes estilos de vinificação. Tem também o espumante, que não é champanhe, né? Que é o espumante, o vinho espumante, que ele tem uma produção de gás carbônico, e aí tem até 2 tipos de produção, que é das espumantes, que é a Champenoise e a Chamarte. E também o vinho licoroso, que é o mais conhecido para a gente como o vinho do Porto. Então, eles são mais fortificados. São os fortificados e os de colheita tardia. Então, o fortificado e o colheita tardia, eles têm um gosto mais adocicado. Então, o fortificado ele é interrompido no seu processo de fermentação. Por isso que ele tem um teor alcoólico muito alto, mas ele também tem um sabor e uma quantidade de açúcar muito alta. Ele é conhecido como vinho do Porto para a gente aqui, embebeda rápido, né? E o de colheita tardia, ele também é feito com as uvas tintas, e ele é comum e doce. É produzido ali o licor. Então, a gente tem mais esse uso na culinária de doces, né? Com sabor de vinho. Ele é mais suave, ele é diferente. Então, o que eu quero dizer é que o vinho ele pode ter cor, pode ter teor alcoólico, pode ter a quantidade de açúcar e a produção de gás carbônico diferente. E isso dá uma base comum de 5 tipos de vinho. Mas o que nós estamos vendo, e o que eu estou chamando da associação, é o vinho licoroso. Esse vinho licoroso se assemelha ao sangue. O sangue, ele é derramado, né? Ele escorre, e ele é mais consistente. Então, Jesus, quando celebra a nova aliança é uma coisa agradável, né? A nova aliança tira o sentido antigo e traz o sentido novo. E ele tem a sua fermentação interrompida. Ele tem um processo de envelhecimento, mas ele não conclui. E a gente vê que a velha aliança ela é interrompida pela nova aliança, não é? Substituída pela nova aliança. E o que Jesus traz é o doce sabor da palavra resgatado. A palavra estava sendo colocada como peso, como interesse dos homens. Tanto é que pensaram que Jesus seria um político, que ele deveria ser extremamente litúrgico. Lembra-se disso? Mas os teus discípulos não fazem jejum, os teus discípulos não lavam a mão, vocês falam com pobres, ou seja, encarcerava, né? E a fermentação é feita assim, encarcerante, e ela cega, e ela embebeda o sentido humano das pessoas. E a palavra de Deus nunca tirou a consciência de ninguém. Ao contrário, trouxe nova consciência. O açúcar faz isso, né? Ele torna aquilo que é amargo, ele torna aquilo que não tem vida útil. Então, ele traz um poder cicatrizador. E é isso que Jesus fez. Jesus, com o seu sangue derramado, ele cicatrizou, ele fechou a porta do pecado. E nós sabemos que o vinho, ele tem um teor cicatrizador. A casca do vinho. O vinho é alcançado pelo amassar, né? Ele é transformado em vinho, ele começa pela deformação da uva. A uva tão bonitinha, tão lindinha, né? Seja ela uma uva tinta ou não, ela tem que ser esmagada e ela tem que ser pisoteada. O processo dela de esmagamento é ser pisada, porque também não se despreza a casca. Então, ela não é triturada, pura e simplesmente. Ela é amassada, ela é rompida de dentro da casca. Mas essa casca, ela tem poder cicatrizante. E esse poder cicatrizante ele é usado, inclusive, na área de beleza, também na cura de diversas doenças. E o sangue de Jesus cura da doença do pecado. O sangue de Jesus fecha a ferida rompida entre nós e Deus. O sangue de Jesus, ele reestrutura o caráter do homem, ele é libertador.
né? Mas ele é transformador. E é isso que o poder cicatrizante do vinho faz. Ele regenera, ele estimula a renovação de células. Então, ceia, ela é renovadora. Por isso, a ceia deve nos levar a anunciar a palavra, a renovar a vida, né, a esperança de alguém. Quando Jesus celebra a ceia com seus discípulos, ele está trazendo o significado que já estava envolvido ali com tanta dor, com tanta perda, e Jesus sabia que eles iam atravessar um pouco mais, pois Jesus faz um tratamento de prevenção, porque a casca, com seu valor de açúcar alto, ela é preventiva na proliferação. Sabemos que as doenças crônicas de pele, doenças de pressão, úlcera de pressão, doentes que ficam muito tempo acamados, o tratamento tem sido com o quê? Com açúcar. A gente sabe disso, existem pastas baseadas nisso, esse poder cicatrizante. Mas o poder cicatrizante da uva, do sofrimento da uva, a casca da uva, ela traz esse poder cicatrizante com alto teor de açúcar. Então, veja, o vinho, ele tanto traz a prevenção, quanto ele traz o tratamento a partir da uva. A ceia do Senhor também é assim, ela traz a prevenção do pecado, porque ela nos estimula a voltar ao ponto de partida e olhar o perdão de Jesus. Então, nós temos a chance de fazer tudo de novo, é a segunda chance, é o Deus de todas as chances, é o Deus perdoador, como ele também traz a alegria disso. Porque imagina a gente ter a chance, mas está depressivo, olhando só para a morte de Cristo, o ato heróico de Jesus. Não, Jesus não é um herói que fica nesse tempo. Jesus atravessa a eternidade. O que ele cicatriza aqui, o que ele perdoa e não lança em rosto, lança no abismo e não traz em rosto, ninguém mais pode trazer. Esse é o poder do perdoador de Jesus, esse é o poder do sangue de Jesus. E ele nos faz nova criatura. Então, nós temos a alegria de uma nova criatura. A gente não prossegue a vida, a gente renova a vida. A gente tem aquilo que Paulo diz, um novo ser. Lembra de 2 Coríntios 5:17? Eis que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na ceia, nós temos a possibilidade de relembrar que Deus nos fez novo e nos deu uma nova alegria, nos deu uma nova aliança. Ele cicatrizou o nosso pecado, ele cicatrizou, ele fechou a fonte do pecado, porque é nova criatura. Jesus falou, inclusive, do novo nascimento com Nicodemos. Então, quando nós olhamos para a uva, nós nos lembramos também que ela tem um cheiro. Ela tem um cheiro forte. Certa vez eu estava na casa de uma amiga e o pai dela pegou aquele galão de vinho e ele deixou cair no meio da sala e aqui a casa inteira sentia o odor do vinho. E por mais que ele limpasse, que ele lavasse, a casa inteira tinha o odor do vinho. O vinho, ele tem esse sabor forte, né, que é percebido claramente pela nossa língua. A gente tem diversas áreas da língua que captam sabores diferentes. E o doce é bem na ponta da língua. Rapidamente a gente identifica. O bebezinho, ele sobrevive rapidamente com aquele sabor mais adocicado do leite, porque ele rapidamente identifica. Ele está no começo da vida, ele está aprendendo a mamar, ele precisa rapidamente se hidratar e se alimentar. Então, o doce, ele é bem colocado até para a nossa sobrevivência na ponta da língua. Mas também ali a gente sente o sabor do vinho. Ele também é percebido na absorção intestinal. Mas antes de chegar no intestino, ele passa pela boca, né? Eu, em particular, quando trato de pacientes terminais, e que tem essa finitude em Cristo Jesus também, essas pessoas, eu até, quando alguém vai ministrar alguma coisa, eu proponho que leve lá o suco de uva, né? Que sirva a ceia para essa pessoa, umedecendo o lábio, porque no lábio você percebe rapidamente, se retira rapidamente o sabor, né, daquilo que está no lábio. E o sabor do vinho, o sabor da uva é rapidamente percebido. Então, o sangue, ele traz vida, a gente sabe disso. A saúde mostra
que a transfusão de sangue salva vidas. E é isso que Jesus faz, com seu sofrimento, com seu perdão, com esse vinho transformado na palavra de Deus, que é doce. A palavra de Deus é doce. Quando Jesus derramou o seu sangue, Deus estava mostrando que aquele sofrimento todo que o povo passou na antiga aliança, agora seria uma lembrança doce, porque a palavra de Deus é mel. A palavra cumprida na nossa boca, ela traz esperança, ela traz fé. Então, nós lembramos disso. Mas quando a uva passa por aquele processo de esmagamento, ele também nos faz lembrar o processo de humilhação que Jesus passou. Então, o sofrimento de Cristo foi debaixo da humilhação dos pés dos homens. Nunca se esqueça disso. E a uva, ela é esmagada debaixo dos pés dos homens. Não é? Só que, quando os homens esmagam a uva, ou seja, a essência de Cristo, o que é visto é o melhor de Deus. Ele não é capaz de esmagar a essência, o pacto, a promessa que Jesus fez aos homens. Ao contrário, vai ser mostrado o melhor. Então, vamos nos lembrar disso e vamos olhar para aquilo que Deus tem dado a nós. Ele embebeda assim, né? Ele tira do foco o mal. E ao Filho de Deus, não. Ele não disfarça nada. Ele revela a sua doçura, a beleza da sua palavra, a ternura do seu amor por nós, que é o perdão, e a oportunidade de tudo novo, que esse doce mel que está contido no vinho, na sua propriedade do vinho. Então, que Deus nos abençoe. Quando você tiver oportunidade de olhar para o vinho e de lembrar-se da uva como a produção do vinho, lembre-se, quando ela é esmagada retirando todas as dimensões, a largura, a altura, a profundidade da uva. Todas as dimensões, a aparência da uva, ela é transformada. E aí o que fica, a essência dela, é só de quem prova, é que pode saber que uva é essa. Assim também é o sangue de Jesus. Aí ela não é percebido em todas as dimensões o valor da essência, da grandeza, da aliança de Jesus. Quem está de fora, quem está maltratando o evangelho. Mas, se provar, perceberá, assim como a uva que perde todas as suas dimensões, perceberá o melhor da aliança que Deus tem nos colocado para nós. Então, quando nós glorificarmos a Deus, quando nós estivermos nessa oportunidade, lembre-se que pão e vinho alimenta. Então, a ceia é uma oportunidade de sermos alimentados, alimentar a nossa memória com o sacrifício de Jesus, no seu pão, né? No seu sofrimento, na sua justiça, e a gente viu que o azeite está presente, a água está presente na produção do pão, o azeite traz essa ligadura, nós vimos isso, e também no seu vinho. Ainda que haja um maltrato dos homens, só o melhor de Deus será visto. O melhor da capacidade de perdão, o melhor da doçura da sua palavra cumprida, o melhor da transformação da tristeza que causa aos homens na alegria que o Senhor nos dá. Mas a uva traz também essa dimensão de romper os limites, que você também rompa os limites quando cear com Deus, que você glorifique ao Senhor pela sua justiça, pelo seu alimento dado diariamente, pela ressignificação que ele trouxe dos valores já alcançados e prometidos e oferecidos a nós, e que você se alegre com essa nova aliança. Então, a ceia traz essa alegria a qualquer pessoa que verdadeiramente viver e provar do significado. Então, participar da ceia é provar dela. Ninguém pode participar da ceia apenas olhando. Ainda que estejamos distantes, cada um, né, uns dos outros fisicamente, juntos, mas distante fisicamente, você tem que ter a sua experiência pessoal com o seu pão, com o pão da palavra. Você tem que ter a sua experiência pessoal
com o sangue, com o poder do sangue, a alegria do sangue de Jesus na nova aliança, com o perdão. Então, é uma experiência, apesar de coletiva, pessoal, que tem que impressionar o seu ser, na sua visão, nos elementos, na sua memória, no seu interior, e no provar, no chamar a memória através do paladar. Tem gente que se alimenta só de olhar, né? E só de olhar já estou com fome, né? Assim, só de olhar eu já estou me sentindo alimentada. Que cheirinho bom. Então, lembre-se, você tem mais do que isso, você tem a oportunidade de experimentar. Mas Jesus não ficou na concretude desses elementos, porque a transcendência de Jesus, o significado maior de Jesus está naquilo que ele propõe, no aspecto espiritual. Então, é justo que se glorifique, é necessário que se glorifique enquanto celebramos a ceia. A ceia do Senhor, quando tomamos os elementos, o que deve despertar em nós é o uso da nossa boca espiritual, é sair doces palavras da nossa boca, palavras que elogiem o nosso Deus, palavras que associem claramente o significado do que Deus proporcionou à nossa alma. E ainda que você esteja emocionalmente mais abalado, o seu corpo esteja passando por dores, quando você toma a ceia, não há um sentido místico, né, ali, um sentido que eu digo esotérico, um sentido mágico, o que há um sentido espiritual, não do elemento físico, pão e vinho, mas do elemento espiritual, pão e vinho. Então, abra sua boca sim, glorifique o Senhor, chame à sua memória os elementos, o significado que esse pão dá, chame sobre a sua vida a alegria daquele momento que nós estamos celebrando. Não perca a oportunidade de glorificar a Deus. Peça a Deus cânticos novos, palavras novas, mas dentro desse significado. E o quanto mais estudarmos a ceia, melhor e mais apropriadas seremos para este ato. Porque nesse ato, é a partir desse ponto de partida, a cruz, onde o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus foram derramados diante de Deus, é nesse ponto que todas a nossa vida faz sentido. Então, quando temos oportunidade de glorificar, estamos fazendo uma coisa muito importante dentro do processo de celebração da ceia. É a razão de estarmos celebrando a ceia. Então, não deixe passar esse momento de glorificação. Ao contrário, abra-se no momento de glorificação, porque toda a ceia faz sentido nesse ato. Lembra do que Salmo 8 diz? Que nós fomos criados para a glória de Deus? Então, a celebração da ceia, ela foi proposta para glorificarmos a Deus, para não ficarmos presos na dor e na perda, como os discípulos estavam na proposta inicial da ceia. Mas, no final, na grandiosidade do sacrifício e do benefício que recebemos através da celebração desse momento memorial de Cristo. E, por isso, é incontido glorificar a Deus, é incontido anunciar o projeto de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse conhecimento que o Senhor tem nos entregue nesses 3 dias, Senhor, do teu pão, do teu azeite e do teu vinho. Muito obrigada porque Jesus, ele demonstrou claramente a proposta, Senhor, desse simbolismo. E nós queremos te pedir que, a partir de hoje, cada um de nós, na sua consciência, na sua reflexão, amplie, Senhor, esse significado. Queremos te pedir que o Senhor nos ensine a te glorificar corretamente, a celebrar a ceia no sentido que o Senhor deseja. Queremos, Senhor, também viver a alegria do perdão, viver a alegria do alimento. E que delicadeza, o alimento adocicado. Muito obrigada, Senhor, porque as nossas memórias são as melhores do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigada pela ressurreição, porque ninguém fica traumatizado em lembrar a crucificação, mas ficamos alegres em saber que o Senhor é Deus fiel, que cumpre a palavra, que renova o nosso interior, que cura e sara as nossas feridas
e nos dá a oportunidade de viver não várias vidas, mas esta vida no milagre da transformação em Cristo Jesus, a vida nova que Cristo nos propõe. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.